Olá, eu sou Márcio Teixeira. Hoje o vídeo é um react sobre a fala do carnavalesco Milton Cunha. Bom, e sem mais delongas, vamos direto ao vídeo e eu vou falar sobre isso depois. Qual é a importância de 2025? O que é que este modelo que vai privilegiar concentração, desfile e dispersão? Por que isso é importante para o sambista, para os mais velhos? O fundamento da escola de samba diz que, ao dobrar, a escola é bloqueada pelo primeiro portão. Então, ali, aquela concentração energética de não ter começado o desfile, ali é o início da gira. Os mais velhos dizem pra gente que ali começa o ponto, ali começa a cantar os mortos. Aqueles autores daqueles sambas da história, eles vão voltar e vão se manifestar ali naquele começo. Quando a porta-bandeira gira a sua bandeira ali, o vento vai buscar o ancestral falecido. Então, aquela parte de esquenta, aquilo é uma invocação de quem fundou aqueles quilombos. Então, imagina o arrepio de estar ali cobrindo, neste modelo 2025, isso, a descida do mistério. Toca a sirene, abre o portão e vai a tradição da escola de samba se reapresentar em vida pulsante. Ali, o acaso será o convidado especial. Abre o buraco, voa o sapato, cai a peruca. Então ali, se nós tínhamos o passado na concentração, ali é o presente, é o agora. Quem vai ganhar isto neste desfile? E aí passou o último componente neste modelo de transmissão. Fechou a porta, é o futuro, é a ilusão, é a vontade de ganhar. Todas gritam, é campeão, todas, porque é a vontade de que o futuro traga a taça. Importância de 2025, ela contempla nesse modelo passado, presente e futuro. Então é um esforço hercúleo da direção de levar para o espectador os tempos do quilombo. Então é incrível tentar passar para a multidão que assiste esses três tempos. Então 2025 é histórico, é importante porque vai tentar dar conta do mistério dos tempos da roda de Aruanda, que é a roda do próprio quilombo. Parabéns, direção. Em primeiro lugar, é importante eu prestar o devido respeito à pessoa do Sr. Milton Cunha, que é uma autoridade no tema que ele está representando. Apenas para te contextualizar, essa fala foi dita em um evento pré-carnaval de 2025, realizado pela Rede Globo, que não é novidade para ninguém, que é o principal meio de comunicação do país que faz a cobertura do carnaval no Brasil. O Sr. Milton é o comentarista principal da Globo nessa festa. Para quem talvez não saiba, né, mas o Sr. Milton Cunha é graduado em psicologia, mestre e doutor em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e um dos grandes aspectos da sua carreira foi ter herdado o legado do famoso Joãozinho 30, famoso carnavalesco da Beija-Flor. Além de atuar em várias escolas como designer principal, ele também desenvolveu diversos projetos internacionais na Argentina, Europa e África do Sul. Aliás, eu peço desculpas se esse meu breve resumo profissional do Sr. Milton não faça justiça à sua importância, né, profissional dentro do contexto que a gente vê aqui nesse vídeo. Mas o intuito é deixar claro que ele é o analista e comentador da maior festa nacional que é televisionada pelo maior canal de comunicação do Brasil, que é a Rede Globo. Então você precisa entender a envergadura profissional desse homem e principalmente a envergadura espiritual de quem é o porta-voz de todo esse contexto, entendeu? Em primeiro lugar, você tem o absoluto direito de pular o seu carnaval como você desejar, e não é o meu papel dizer aqui o que você deve ou o que você não deve fazer, mas é o meu dever te alertar de algo muito sério que foi dito aqui. Eu explanei de forma profunda no meu livro Música e Mistério a tese de que música
é uma experiência espiritual em primeiro plano e depois entretenimento para sua alma, com o objetivo final de atingir o espírito do homem. Você pode baixar o e-book com 2 capítulos gratuitamente. É só visitar no site que está aqui na sua tela, tá bom? Mas o ponto que eu sempre falo nos meus vídeos é que música, ela obrigatoriamente abre um portal espiritual, e esse portal espiritual canaliza os atributos da fonte de inspiração que alimentou aquela música. Então, enquanto a música é entoada e consumida, a fonte de inspiração é realimentada em um ciclo energético que, no fundo, libera sobre a audiência esses mesmos atributos espirituais invisíveis. Na fala do Sr. Milton, ele mesmo explica que os espíritos dos mortos são invocados antes da entrada da escola de samba na avenida. E, curiosamente, ele utiliza a figura do portão, que impede a entrada dos sambistas, passistas, músicos, etc. E é nesse contexto que o portal espiritual ligado à música do carnaval é aberto. É exatamente nesse momento. Ele falou isso. Ali começa o ponto. Ele disse isso. E o que é o ponto? No candomblé, o ponto é um canto ritualístico, ou seja, uma invocação cantada que faz parte integral dos rituais. Cada ponto possui uma sequência específica de palavras, ritmos e melodias passados oralmente de geração em geração, que servem para 3 coisas específicas. Primeiro, invocar os orixás. Cada ponto é associado a um ou mais orixás, ajudando a chamar a sua presença e energia durante a cerimônia. 2. Estabelecer a atmosfera ritual, ou seja, os cânticos acompanhados pelos toques de atabaques criam um ambiente sagrado que facilita a conexão entre o mundo material e o espiritual. E 3. Manter a ordem do ritual. Os pontos marcam diferentes momentos do ritual, guiando os participantes e orientando a dinâmica das incorporações e oferendas dentro desse contexto de culto. Em resumo, o ponto não é apenas uma composição musical, mas é uma linguagem sagrada que, por meio da repetição e do ritmo, transmite a essência e a força dos orixás, permitindo que a comunidade se conecte com esse mundo espiritual, com seus ancestrais e com o divino, que eles entendem como uma maneira profunda de se irmanar com o reino do espírito. Isso, dentro do contexto do candomblé, é absolutamente natural para quem crê dessa forma. E talvez não seja novidade para ninguém, mas a questão é que o Sr. Milton explica que nesse momento, ou seja, antes de entrar na avenida, é que os espíritos dos mortos, dos antepassados, são invocados. E é aí que eu quero trazer a Bíblia para o contexto da minha explicação. Ah, mas você é evangélico e é óbvio que vai detonar o carnaval, vai ter um monte de gente que vai falar isso. Não, deixa eu te falar o seguinte, engano teu. Eu não estou representando nenhuma religião, eu não estou representando placa de igreja nenhuma, nem pastor, mas eu estou representando um reino, o reino de Deus, que nada tem a ver com carnaval, os orixás que são entoados ali. Quer que eu prove isso para você? Eu vou te provar facilmente. A Bíblia não esconde o fato de que existe consulta espiritual aos mortos, como o Sr. Milton mesmo falou. Muito pelo contrário, existem diversas passagens na Bíblia que as pessoas vivas consultam os mortos. Então, por que é que essas passagens existem na Bíblia? É simples, para que Deus possa expressar através da própria Bíblia qual a opinião dele sobre o que significa consultar os espíritos de pessoas mortas. Então, nós temos que abrir a Bíblia e perguntar para a Bíblia qual a opinião do próprio Deus sobre essa fala do Sr. Milton dentro desse contexto, quanto à prática da invocação dos mortos no contexto de uma música que prepara uma ambiência para um desfile. Deixa eu só tirar um pouco do contexto bíblico, né? Quando Deus tirou o povo da escravidão do Egito, ele prometeu para esse povo que daria uma terra especial. Essa é a tal da terra prometida, né? E pouco antes desse povo entrar nessa terra prometida, Deus deu uma ordem explícita na forma de uma lei. E essa lei dizia o seguinte: quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá,
tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Ou seja, naquela terra prometida existiam povos e esses povos cultivavam em sua cultura local costumes detestáveis. Então esses costumes não poderiam ser de forma alguma sincretizados com o povo de Deus. Mas a pergunta é, quais eram esses costumes? Deus lista um a um quais eram esses costumes detestáveis aos olhos dele. 1. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime o seu filho ou a sua filha como sacrifício. Ou seja, sacrifício humano era e ainda é detestável aos olhos de Deus. 2. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, uso de encantamentos, interprete agouros ou presságios, não se envolva com bruxaria, não lance feitiços espirituais sobre a vida de ninguém, não atue como um médium ou praticante do ocultismo. Agora preste bem atenção no que Deus fala. Não consulte os espíritos dos mortos. E Deus faz questão de explicar a razão disso. Ele diz o seguinte: quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. E por ser detestável, Deus os expulsaria da terra prometida, ou seja, esses praticantes dessas coisas seriam separados da presença de Deus na terra prometida. É por isso que Deus não queria isso. É por isso que ele proibiu o povo. Isso não significa que isso era uma vingança de Deus contra esses tipos de pecados, mas era uma maneira de Deus avisar ao homem que ele não deseja que em sua presença exista algo que seja detestável a ele. Deus ama o homem, mas a prática dessas coisas torna o homem detestável. Essa palavra detestável no hebraico significa abominação, que significa rejeição, ou seja, Deus rejeita quem pratica isso. Com todo respeito ao Sr. Milton, ele está completamente equivocado na sua fala sobre o ponto de vista bíblico. Nenhum carnavalesco que já morreu jamais pode ser levantado da sua morte e reaparecer na avenida, porque a Bíblia diz: como uma nuvem que se dissipa e some, os que descem à sepultura não voltam jamais. Mas se não são os espíritos humanos que são invocados ali, que espíritos então são trazidos para dentro do ambiente espiritual aberto pelo ponto das músicas ali entoadas? E você só consegue discernir isso através daquilo que acontece no mundo físico, porque você não pode enxergar o mundo espiritual, apenas senti-lo e ser influenciado por ele. Esses são os atributos que eu mencionei ainda há pouco. Essa influência que são os atributos. E quais são os atributos que são evidenciados no mundo físico dentro de um contexto de um desfile? Segundo o próprio Sr. Milton, isso se dá exatamente depois que se abre o portão e a escola entra. E usando um paralelo que ele mesmo propõe, o abrir do portão da avenida equivale a abrir o portal espiritual onde os seres invocados se manifestam e influenciam as pessoas. É por isso que muitas vezes as letras dos sambas enredo são mais do que cânticos, eles são hinos às entidades espirituais do candomblé. E no fundo, o desfile é uma honraria aos patronos espirituais de cada escola. E no reino espiritual, isso é um culto às entidades espirituais que governam o Brasil. Aliás, tudo ali é simbólico. Não é à toa que essa avenida se chama Marquês de Sapucaí. Sabe por quê? Será que você nunca se perguntou por quê? Duas palavras de universos completamente diferentes. Marquês se remete ao título de nobreza atribuído durante o Brasil colônia, simbolizando o prestígio, a autoridade e o papel do patrono da cultura das artes, representada na influência da aristocracia que, apesar da sua origem elitista, deixou marcas profundas na organização social e no apoio às manifestações culturais, ou seja, apoio do governo. Sapucaí, que é uma palavra que é derivada do tupi-guarani, sapucai,
que remete à sapucaia, que é uma árvore nativa que simboliza a abundância, a força da natureza e a conexão com as raízes indígenas. Essa árvore, além de oferecer recursos práticos, era reverenciada por sua presença marcante e por representar a vitalidade e o mistério do mundo natural. Então, juntando esses elementos do nome, que é um simbolismo dentro do contexto do carnaval, a denominação Marquês de Sapucaí, ela pode ser vista como uma metáfora para a convergência de dois mundos. O legado aristocrático que ao longo dos séculos no Brasil estruturou o cenário cultural e promoveu a arte, deixando um registro que, mesmo reconfigurado, inspira a grandiosidade e a organização de grandes eventos, ou seja, o governo apoiando. E a essência da natureza e da ancestralidade indígena que trazem à tona a espontaneidade, a riqueza, a efervescência do povo, características que se manifestam intensamente no carnaval. Ou seja, é o misticismo endossado pelo governo, ou o governo espiritual da nação, que traz a manifestação do mundo espiritual para dentro de uma avenida. Na avenida que leva esse nome, o ambiente carnavalesco se transforma em um espaço onde o passado encontra o presente. O Marquês de Sapucaí remete à tradição e à memória dos tempos coloniais, mas também celebra a liberdade, a criatividade e o recomeço que o carnaval propicia. Essa avenida, portanto, simboliza a reconciliação entre a ordem histórica e a energia popular, destacando como elementos de uma herança complexa se transformam em inspiração para a festa e a identidade brasileira. Isso é exatamente o que o Milton falou sobre a ancestralidade espiritual invocada. Essa avenida é, no fundo, uma grande passarela espiritual que apresenta rituais de culto para os deuses e orixás que ali são celebrados. Mas o que isso significa, né? Significa que quando você participa disso, você compactua com o reino espiritual, que você permite a se expor aos atributos da presença dos espíritos que são invocados ali. Então, fruto do que é entoado ali é manifesto no mundo físico, e a Bíblia identifica cada um deles, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, como eu te disse no início, esse vídeo não se trata de igreja ou religião, mas de um alerta de um reino. E tudo o que acontece nessa avenida não está conectado em momento algum, jamais esteve e jamais estará conectado com o reino de Deus. E sim com um reino que encoraja você a praticar todas essas coisas que a Bíblia disse acima, e a vasta maioria delas acontece justamente aonde? No período de carnaval. E você que participa disso pode ter certeza absoluta que você não herdará o reino de Deus. Lembra que eu te expliquei sobre Deus expulsar as nações da sua presença que praticavam atos detestáveis aos olhos de Deus? O carnaval é detestável, abominável aos olhos de Deus. E quem pratica e compactua com isso se torna de igual modo detestável e abominável aos olhos de Deus. Não é palavra minha, é o que a Bíblia diz. Está escrito, cara. Isso não é discurso de ódio contra você, é um alerta. Deus te ama, cara. Qual a razão que Jesus foi publicamente humilhado nessa mesma avenida por uma escola de samba que defendeu essa brilhante e detestável coreografia como uma interpretação artística carnavalesca? Óbvio, eu posso entender, uma vez que essa tradição pertence ao mundo das trevas. Mas no fundo, a Marquês de Sapucaí é um grande tridente que carrega em si tudo que o diabo convida o ser humano a se degradar. Mesmo que o seu arquiteto, o senhor Oscar Niemeyer, que era conhecidamente um ocultista, nunca tenha feito uma referência a um suposto tridente. O simbolismo, principalmente ali na apoteose,
Me parece mais do que óbvio. Só não vê quem não quer. E mesmo que o discurso religioso afro diga que não é essa afirmativa, deixa eu te mostrar uma coisa nesse livro aqui. Olha só, na página 126 desse livro chamado Exu, escrito pelo senhor Wagner Gonçalves da Silva, todas as manifestações de Exu dentro do candomblé e da Umbanda, todos, sem exceção, possuem um tridente e um arco com 3 pontas, muito semelhante ao que a gente vê na Sapucaí, ou seja, uma haste comprida e um tridente no fim. Isso não é preconceito da minha parte não, cara. Eu tô atestando um fato dito por quem entende do assunto. E outra, é problema teu. Quer cultuar isso? Cultua, fica à vontade. Mas o mais incrível na fala do Sr. Milton está justamente no final, sobre o que ele fala do mistério dos tempos da roda de Aruanda, que é a roda do próprio Quilombo. 2025 é histórico, é importante porque vai tentar dar conta do mistério dos tempos da roda de Aruanda, que é a roda do próprio Quilombo. Parabéns, direção. Agora, você sabe o que significa a roda de Aruanda? A roda de Aruanda é um núcleo ritual das tradições afro-brasileiras e manifesta-se como um espaço sagrado onde o círculo de ancestrais caboclos, preto-velhos, crianças e outras entidades se reúnem para promover cura, orientação e comunhão espiritual com o ser humano. Nessa prática, os tambores, cantos e danças não apenas evocam a memória dos escravizados e a ancestralidade africana, mas também recriam um ambiente de solidariedade, transformação, onde cada participante se integra a uma corrente ancestral e coletiva. Isso é o desfile, cara. Essa experiência ritualística é marcada pela disciplina e pelo respeito à energia transmitida pelos guias espirituais, funcionando como um meio de reconexão com as raízes espirituais e culturais profundas de um povo. No cenário do carnaval, entretanto, essa mesma dimensão ritual assume uma outra forma. O carnaval, enquanto uma grande egrégora nacional, é celebrado por meio de uma manifestação social que exalta o comportamento liberal, o hedonismo e a quebra das convenções cotidianas, ou seja, a loucura total. Embora essa festividade seja rica em diversidade cultural e histórica, sua efervescência pode conduzir os indivíduos a uma entrega desmedida aos excessos, diluindo a busca por um sentimento espiritual mais profunda. Enquanto a roda de Aruanda propicia um ritual estruturado de renovação interna e respeito aos ancestrais, o carnaval frequentemente celebra exatamente o oposto, que é a liberdade sem limites, onde a exuberância e a imoralidade prevalecem. Tô falando alguma bobagem? Tô falando alguma mentira? Basta apenas você ver a quantidade de nudez e todo tipo de aberração comportamental exibido nas telas de TV, nas mídias sociais, nos famosos bailes de carnaval, dos quais eu agradeço a Deus um dia ter me tirado de lá. Ou seja, Deus me resgatou um dia desse charco de lama do diabo e pode resgatar quem clamar pelo nome de Jesus, e você pode escolher ser resgatado por Jesus se você quiser. Sabe o que a fala do Sr. Milton nos ensina? Que 2025 será um ano especial onde os espíritos invocados terão uma participação fundamental, profunda na sua vida, se você se entregar a isso. E isso vai te influenciar a te entregar aos prazeres que o carnaval oferece de um modo que você se torne detestável aos olhos de Deus. É isso que realmente você deseja para sua vida? É isso que você realmente deseja para sua família, cara? Acorda enquanto é tempo. Foge. Entregue sua vida a Cristo. Porque os prazeres, eles se acabam. Mas as consequências permanecem. E algumas delas permanecem para sempre, se você permitir. E se você continuar ligado a esse reino, que não tem nada a ver com o reino de Deus. Eu espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração e presta muito, mas muita atenção no que vai acontecer na sua vida, se você não se entregar a Cristo.
Deixa seu comentário, escreve o que você pensa, mesmo que seja um discurso de ódio a meu respeito. Não tem problema nenhum, não tenho medo de você em nada. O Senhor é o meu escudo, a minha fortaleza. Então é o seguinte, quer ser educado? Escreve com educação. Se você não escrever, eu vou te deletar de qualquer jeito. Mas envia esse vídeo para alguém que venha no teu coração, envia isso nos seus grupos de WhatsApp. E eu vou mandar um recado especialmente para você que pertence a uma igreja que vai para o carnaval evangelizar. Muito cuidado, porque vocês não sabem em que ponto e quão profundas trevas espirituais vocês estão se metendo. Acorda, abre o olho, joelho no chão e deixa Deus fazer o resto.